Para a gente poder chegar até na pergunta, né, do nosso webinar, né, qual o melhor inversor para o nosso sistema, a gente precisa falar da nossa linha de inversores hoje, né, quais são as potências que a gente trabalha. Muitos aí já conhecem, mas alguns ainda não. Então, hoje a Fronis ela produz inversores de 3 a 27 quilowatts, né, subdividido aí em 4 famílias, né, a família Primo, Simo Brasil, Simo e o Eco. Tá? Vocês vão ver a característica de cada uma desses, as diferenças, né, entre esses inversores, mas assim, basicamente as famílias são divididas pelas potências, né? Então, como vocês podem ver aí, o Primo ele atende aí a potência de 3 a 8,2 kW, né? O Simo Brasil 10 a 15, o Simo 12,5 a 20 e o Eco 25 a 27, tá? Então, a gente vai entender dentro de cada família o que diferencia também a parte de corrente contínua e corrente alternada desses inversores, tá? Então, vamos lá. Bom, começando aí pela nossa primeira família de inversores, que já leva até esse nome por isso também, que é o inversor Primo. Ele é o inversor mais vendido do Brasil hoje, né? Não só o mais vendido pela Fronis, mas no mercado. A quantidade de inversores instalados primos hoje é a maior que tem hoje no mercado, né? Um inversor muito procurado, visto ser esse mercado fotovoltaico residencial, né, muito forte no Brasil, está crescendo cada vez mais, e a gente contempla aí com esses inversores de 3 a 8,2 kW, nessas potências que vocês conseguem observar aí na tela, né? A gente tem como característica desses inversores, né, uma flexibilidade muito grande por ter duas MPPTs e um range muito alto, né, algo que a gente já vem falando aí em alguns outros webinars, né, nem sempre você ter duas MPPTs é insuficiente, né, a gente percebe que é bastante suficiente, até porque se você utilizar mais que duas orientações geográficas aí, você vai acabar sendo prejudicado na geração, né, por conta aí, a gente sabe que sempre para o norte, né, aqui no hemisfério sul é muito mais interessante você orientar os seus módulos fotovoltaicos, mas temos aquelas situações de telhados, né, leste-oeste, enfim, algo que a gente já abordou também em um webinar específico, que está lá no nosso canal do YouTube, tá? No final eu vou deixar aí o nome do nosso canal, mas a gente tem bastante informação aí aprofundada sobre todos esses temas que a gente vai abordar aqui nesse webinar de hoje, tá? E essa flexibilidade, né, que a gente tem aí é por conta muito aí dessa tensão, né, que a partir de 80 volts você já consegue gerar energia nesse inversor. A gente já está falando aí de pelo menos 2 a 3 módulos aí já consegue gerar energia e uma tensão também de 1000 volts máxima, o que também a gente percebe que no mercado muitos outros fabricantes são limitados aí a 600 volts, enfim, 500 volts, então a gente consegue também trazer uma flexibilidade boa, trazer um grande porte para um inversor para pequeno porte, vamos dizer assim, né, para pequenas instalações, né. O oversize de 50% para toda a linha, né, ou seja, a gente consegue aplicar até 50% da potência de módulos nesse inversor. A gente vai explicar esses pontos todos aqui, como Dynamic Peak Manager, ventilação ativa e automação integrada, que vão servir para todos os inversores, né? Então a gente vai deixar para o meio da apresentação. E o conceito de Super Flex Design, que é esse conceito que eu comentei, que a gente consegue ter o quê? Uma flexibilidade melhor de telhado, né? Seja em orientações, angulações, né? Um sombreamento parcial, enfim, diferentes tamanhos de telhados, a gente consegue ter esse desbalanceamento entre MPPTs, uma coisa que o pessoal pergunta bastante para a gente, né? Ou seja, eu posso dividir 50% a potência dos módulos para cada MPPT, ou também deixar 100% e zero, 80, 20, 70, 30, qualquer desbalanceamento que você queira fazer aí, você pode fazer, porque os inversores eles trabalham as MPPTs, né, os rastreadores que tem dentro do inversor, eles trabalham de forma independente, então isso te possibilita uma boa flexibilidade aí no seu projeto, né? Bom, os inversores Simo, que eles são subdivididos aí em Simo Brasil e Simo somente, tem a ver com a tensão de corrente alternada. Acabei não falando, né, mas acho que muitas pessoas já sabem, os inversores primos são em 220 volts, tá? Eles podem ser monofásicos ou bifásicos, ou seja, aqui em São Paulo, por exemplo, Rio de Janeiro, algumas cidades você vai ter o 220 entre duas fases, né? Nível residencial. Já no sul, alguns outros
lugares, até no Nordeste também, você já teria, ou interior, né, você já teria o 380 volts entre fase. Então, você conectaria, no caso, fase neutro 220 no primo, tá? Se você tem uma rede que é aquela rede somente o 127, né, enfim, você não conseguir prover 220 volts entre fase e fase ou fase neutra, você não consegue utilizar o inversor primo, tá? Já aqui, né, nessa família acima em diante, a gente vai estar falando de inversores trifásicos, né, cujo neutro ele é opcional para os inversores Simo Brasil, porque os inversores Frones eles trabalham numa referência de 220 volts, digo, o software, enfim, todas as referências do inversor são para 220, então como você já está fornecendo 220 aqui, em três fases, você não precisaria do neutro. Já a família acima, você precisa do neutro, porque você vai alimentar em 380 entre fase, e a fase e o neutro vão te dar o 220, que é a referência que o inversor também precisa para se basear todos os seus cálculos, enfim, até no SolarWeb, vocês conseguem observar que você analisa lá a tensão entre fases, né, e entre fase e neutro também, você tem esse monitoramento por fase, tá? Bom, aqui a gente vai ter algumas diferenças de quantidade de MPPT, né? Então o modelo Simo Brasil 15, ele só tem uma MPPT, né? E já esses modelos Simo aqui tem duas, né? Então isso tudo deve ser considerado no seu projeto, porque o custo dos inversores, eles mudam, né? De acordo com a quantidade aí, lógico, de potência, mas de MPPT, né? Então se você pegar um inversor de 12,5 com duas MPPTs, às vezes o custo dele é mais caro que o inversor de 15 com uma MPPT. Então, tudo isso você deve considerar de acordo com o projeto que você precisa, né? Se você tem um telhado que dá para colocar todos os módulos numa mesma orientação, não faz sentido você procurar inversores com duas MPPTs, né? Então, tudo isso já faz parte aí do teu projeto, do teu dimensionamento nas considerações que você precisa fazer, tá? Bom, aí aqui a gente tem um resumo, na verdade, né, uns destaques aqui sobre essa flexibilidade por ter duas MPPTs, as tensões que eu falei, né, pode ser 220 ou 380, então sempre certifiquem muito bem que inversor vocês estão comprando, né, até porque a gente viu que existe o inversor de 15 kW, tanto como o Simo, 380 volts, e os 15 kW Simo Brasil, 220, tá? Então, é sempre legal ter essa confirmação junto ao distribuidor, né, enfim, ao integrador que você vai adquirir aí o produto, tá? Para evitar usar equipamentos extras na sua instalação, como transformadores, enfim, tá? Então, isso não é necessário hoje com os inversores Froner, são inversores sem necessidade de uso de transformador, exceto, lógico, quando você precisa ali de determinada potência, até, por exemplo, os inversores Eco, né? Que são já maiores aí, e às vezes você está amarrado a uma rede 220 e tal, então aí o transformador faria sentido, né? E nessas versões aí que eu comentei, né? 10, 12, 15 para o Simo Brasil, 12,5 a 20 aqui, 12,5, 15, 17,5 e 20 para o Simo, tá? Bom, essas todas as outras características aqui irão acompanhar os produtos, né? Como eu vou apresentar mais à frente. E lembrando que a tensão de partida deles, né, para o porte deles também ser de 200 é até um paralelo que a gente faz, né? O primo é 80 para aquela capacidade deles e o cima é 200. Então, a partir de 200 volts, aí 4, 5 módulos, você já consegue gerar também potência nesses inversores, tá? Bom, e os inversores eco, né, tá aqui por último, mas não menos importante, são as nossas maiores potências hoje, tá? De 25 e 27 kW. Eles já são inversores utilizados aí para instalações comerciais, né, industriais, e até algumas usinas já têm utilizado os inversores ecos nessas topologias centralizada, descentralizada, né, onde você ou economiza cabo em corrente contínua ou economiza cabo em corrente alternada. Eles têm o conceito também de string box integrada, ou seja, você pode colocar dentro do inversor os DPS, né, de corrente contínua DPS e os fusíveis, né, dentro do inversor. Então isso vai trazer também uma flexibilidade interessante no seu projeto. Eu convido vocês a assistirem depois lá um webinar que o Thiago Chinem fez sobre essas topologias que dá para fazer com eco, descentralizada, descentralizada, e também temos um artigo lá publicado no canal Solar explicando, né, essas topologias, esses conceitos. Então,
Quem quiser estudar um pouco mais aí já esse mercado de usinas e grandes indústrias aí já consegue ter bastante informação que está amadurecendo aí no mercado. E tudo se encaminhando aí para dar certo, a gente vai ter novos produtos aí até o final do ano, com certeza para o ano que vem, para compor mais aí o nosso portfólio, tá? Bom, enquanto vou aproveitar aqui para beber uma água, eu vou deixar uma pergunta na tela para vocês, tá? E até para informar, né? A apresentação, ela já está em PDF, tá? Vocês podem baixar. Então, quem tiver pelo celular, se vocês clicarem na tela aí do celular, tem um desenho como se fosse de uma folha dobrada, já é a apresentação ali que vocês podem baixar em PDF, tá? E quem tiver pelo computador tem uma aba aqui de documentos que vocês já podem baixar essa apresentação. E esse vídeo, essa sessão, ela está sendo gravada e ela vai ser compartilhada no nosso canal do YouTube, tá? Então, vou deixar uma pergunta aí na tela para a gente interagir um pouquinho, tirar aquele sono que às vezes já está batendo aí na sexta-feira, e vocês podem respondê-la clicando na opção, tá? Algumas pessoas já estão mandando algumas perguntas, o pessoal já está respondendo aqui também. No final a gente vai abrir as principais perguntas também para ajudar as pessoas que vocês não conseguem ver as perguntas, né? Só a gente, mas no final a gente abre essas perguntas e a resposta aqui ela já foi feita. Eu fiz até um teste aqui para responder também, para ver se está tudo certinho. 68% aí já responderam, né? Vou esperar chegar em 75% para a gente poder avançar aqui. Mais uns segundinhos aí. Acho que a gente já atingiu aqui o percentual também para a gente não tomar muito tempo, né? Tem outras perguntas aí para a gente fazer. Então vamos lá, compartilhando as respostas aí na tela. Bom, a maioria, né, 94% respondeu 2 MPPTs, bacana, a gente acabou de comentar sobre isso, né? E algumas pessoas aí colocaram que tem uma ou 3 MPPTs. Então, reforçando, né, o inversor primo são 2 MPPTs. Eu entendo que aqui foi um erro da plataforma aqui, o pessoal marcou, acabou não vendo corretamente, mas a gente até o final vai atingir 100% aí nas respostas, né? Vamos lá. Voltando aqui para a apresentação. Então aqui eu vou falar agora um pouquinho dessas características, né, que eu comentei dos investidores, para poder a gente entender, né, como se destaca e até para ajudar nessa nossa escolha aí no final da apresentação que a gente vai comentar. Então vamos lá. Os investidores frônios, né, todas essas famílias aí que a gente apresentou, eles têm uma característica comum, algumas características comuns, né? Uma delas é o conceito de Snap Inverter, né, que seria uma facilidade, uma praticidade de instalação, tá? Então, quem já instalou aí os inversores sabe, os inversores eles são desmembrados aqui em duas partes, basicamente. A gente tem a parte que a gente chama de base, né, que é fixada na parede, onde você vai fazer as conexões dos cabos de corrente contínua, corrente alternada, enfim, já deixar tudo prontinho para conectar o inversor nessa base, fazer esse snap, né, esse movimento de fixar nessa rodana e encaixar o inversor, e aí você já consegue ter a geração fotovoltaica, né? Então, basta aí uma pessoa no campo para poder fazer essa instalação, essa configuração, até o peso do inversor você distribui, né? Que você já não precisa ficar ali segurando, até para nivelar, né? Você vai fixar ele primeiro, conectar todos os cabos e depois fazer esse encaixe aí do inversor. Lógico que numa altura ideal para você conseguir fazer sozinho isso aí, mas dependendo da situação você precisa de mais uma pessoa, né? Depende da altura que você vai instalar o inversor aí na parede. Bom, com essa instalação você percebe que é muito prático, né? Muito simples. Você precisa seguir, lógico, todas as recomendações nossas, né, de segurança que tem lá no manual, enfim, para garantir, né, essa proteção, o IP do inversor, que é o IP 65 para os inversores primo, né, e o IP 66 para os inversores CIMO e ECO. Então, isso tudo contempla aí essa fixação correta aí que você faz no inversor, né? Bom, um outro conceito muito relevante que a gente tem nos inversores, aqui eu vou só dar uma pincelada em alguns conceitos, lembrando que todos esses a gente já fez webinar nesse período aí de quarentena, né? Então a gente tem 1 hora de discussão só sobre esse tema, né? Então a ventilação ativa é um conceito presente em toda a linha dos inversores frônios, né? Que traz muitos benefícios para o sistema, né? Então, como a gente sabe, como é que funciona isso basicamente? O inversor ele tem um cooler na lateral, ou 2, né, dependendo do modelo, os maiores têm 2, eles vão coletar esse ar, a temperatura ambiente que tem lá no local, né, um ar frio, geralmente,
e vai soltar esse ar quente por cima, né? Ou seja, essa dissipação térmica ela ocorre nessa parte traseira do inversor, né? E sempre nesse movimento aí, essa convecção, né? Lateral para cima. E isso vai te facilitar no seu projeto, na sua instalação, você vai conseguir colocar inversores lado a lado, lógico, respeitando esses limites que tem entre os inversores e também um inversor em cima do outro. É possível fazer? É possível, se você respeitar as distâncias previstas também nos nossos manuais, tá? Então, isso vai te trazer muito ganho de parede, que a gente fala, né? Muita flexibilidade lá no teu projeto. Bom, a nível de manutenção, você é isento de manutenção nesse tipo de inversor, tá? Por quê? Porque essa ventilação ativa, o cooler, né, já vai ser acionado automaticamente de acordo com a temperatura que ele for lendo, né? Vai trabalhar como se fosse um controle set point, né? Internamente ele sabe a máxima temperatura que os componentes eletrônicos podem atingir, né? De acordo com a temperatura ambiente também. A gente sabe que às vezes dependendo da região, no verão, né, você já tem o ventilador acionado logo no período da manhã, né? Então isso tudo varia com as leituras que o inversor faz de temperatura ambiente, né, o que está externo, e as temperaturas dos componentes, que tendem também a aumentar no horário de pico, né, na máxima geração que você vai ter do inversor. Bom, e esse conceito todo, né, qual o maior benefício que a gente pode extrair disso tudo, pensando no cliente final e até no que nos interessa aí, que é uma economia financeira, né, seria uma maior produção de energia, tá? Então a gente tem aí alguns estudos, né, um deles foi feito aí na Austrália pela Fronius, eles simularam uma curva, uma geração de um inversor, aqui no caso é uma composição que dá 90 kW de inversor, né? E você conseguiu nesse sistema com ventilação ativa gerar 647 kWh no dia, por exemplo. Tá? Então a gente observa que à medida que a temperatura ambiente ela vai aumentando, é quando você vai tendo ali a maior potência de geração, né? E a gente fez a simulação, se não fosse ventilação ativa, né? Se você desativasse lá o circuito, enfim, do ventilador, o que que o inversor ele tem? Ele tem uma proteção, ele tem uma segurança que é a desclassificação por temperatura, né? Que até surge no display o status 15 e 17, ou seja, quando o inversor está gerando uma determinada potência e essa temperatura fica muito elevada no inversor, ele apresenta o status 15 e 17, né? Que significa redução de potência devido à alta temperatura. É o que acontece aqui. Ele está gerando, aí eles simularam isso como se fosse uma ventilação passiva, que a gente chama, né? Que não é o caso do Fronius. O Fronius estaria aqui na situação como ventilação ativa, né? Que eu mostrei agora há pouco no outro slide. E o que acontece? Ele chega numa determinada potência, que tem a ver também com a temperatura lá do local, enfim, ambiente, e ele corta essa energia, ele passa a gerar menos energia para quê? Para ter uma segurança também nos dispositivos eletrônicos, né? Enfim. Só que isso, se você for comparar, vai ter uma desclassificação, né? Você vai ter uma perda de energia gerada. Então, nesse caso aqui, para o mesmo sistema, com a mesma capacidade, ele gerou 551 kWh, por causa do não uso, né, da ventilação ativa. E nesse caso, né, quanto que isso representou aí? 15% de perda de energia. Então, assim, investidores que não possuem ventilação ativa, eles podem ter 15% de perda de energia. Ou a gente pode pensar o contrário, né? Inversores frônicos com ventilação ativa, eles podem ter um ganho aí de 15% de energia gerada em relação a outros inversores, né? Então, isso é uma característica muito interessante. Também, repito, tem no nosso canal do YouTube e também um artigo lá no canal Solar, que é um canal bem interessante. Eles têm publicado muitos artigos sobre isso, né? Então, tem esse tema bem explicado, enfim, até comparativo, né, com outros concorrentes, tá? É bem bacana vocês analisarem isso lá. Bom, mais um conceito aí que a gente tem é o de automação integrada, né? É um tema que a gente está cada vez falando mais aí no mercado, que é uma tendência, é uma evolução que o mercado tem passado, né? Então a gente tem ouvido muito falar aí também sobre essa taxação, né, possível aí com a resolução 482 da ANEEL, as mudanças que podem ter no mercado. Então tudo isso a Frones ela já tem pronto, ela já tem embarcado aí nos seus inversores, porque já é utilizado em outros lugares no mundo, né? Primeiro é o conceito aí de feed-in zero, né? Limitação de injeção na rede, ou seja, hoje já é possível
com os inversores frôneos, né, e o smart meter associado a eles, fazer essa limitação de injeção na rede, né, você pode produzir energia, utilizar no seu alto consumo, né, suas cargas, fazer essa automação de cargas na sua instalação, e tem locais, né, que você não pode gerar energia para a rede, tem algum limite para gerar energia para a rede, você pode limitar essa injeção, que é o que a gente chama de feed-in, e pode até se tornar, pode até vir a ser um feed-in zero, né? Grid zero, enfim, zero feed-in, que é o que? Você não injetar nada na rede, o inversor ele bloqueia qualquer envio de energia para a rede. Isso está começando a ser mais utilizado agora, até para geração compartilhada, enfim, remota, você consegue ter esse conceito já nos inversores hoje, né? E além disso, você pode fazer um controle da potência de saída de acordo com a tensão e frequência. Isso está muito ligado a esse conceito aqui, que tem esse selo à direita, né, que é o Smart Grid Ready. É um selo mesmo, né, é um conceito muito utilizado já na Europa, tá? Até para outros equipamentos, alguns eletrodomésticos, enfim, alguns equipamentos de grande carga, que você consegue fazer com que a concessionária local ela possa enviar algum sinal para o inversor, né, para algum equipamento, e limitar a potência de saída, de acordo com o estudo que ela faz ali na hora, uma avaliação dinâmica, né, da rede, né? Ou seja, se você tem hoje lá uma rua, né, com 20 residências, todo mundo gerando energia fotovoltaica, a gente sabe que essa rede ela começa a sofrer um impacto, né, seja no aumento de tensão, que a gente sabe que existe, por conta até da estrutura dessa rede, a impedância dela, né, variação na frequência. Então, a concessionária ela vai poder, no futuro, controlar isso nos inversores, né? Então, no futuro que eu digo para a concessionária, mas para a Frônia já é o presente, já é possível hoje fazer essas configurações. E além disso, né, remotamente a gente consegue fazer atualização dos inversores, enfim, tem essa automação também integrada já nos inversores. E para a gente explicar o próximo slide, tem muito a ver com esse gerenciamento de energia, né? É algo que tem surgido bastante aí no mercado. O que seria esse gerenciamento de energia? O que a gente consegue fazer com esse gerenciamento? Tem muito a ver, né, com essa questão do alto consumo, né? Ou seja, hoje a gente sabe que a questão do crédito com a concessionária é vantajosa, né? Porque você recebe tudo aquilo que você injeta de energia, mas a gente sabe que no futuro próximo, assim como aconteceu em diversos países que também tiveram um boom, né, um crescimento muito elevado aí nos sistemas fotovoltaicos, pode haver aí uma taxação, vamos dizer assim, entre aspas, né? Você vai gerar essa energia, mas você não vai ter esse retorno equivalente, né, um para um. Então, o que você pode fazer, né? Qual a solução nesse caso, depois que você entende ali o seu autoconsumo? Você pode otimizar a sua curva de geração, colocando cargas que antes, né, estariam aqui no período da madrugada, enfim, de manhã, dentro da curva de geração. Isso é possível fazer através da automação que tem nos inversores. É você pegar determinadas cargas que dá para você automatizar e colocar dentro da curva de geração, porque toda essa área verde aqui é o que a gente chama de excedente, né? É o crédito que você vai ganhar com a concessionária. Só que se você diminui esse crédito, uma vez que ele talvez não seja tão vantajoso, você evita usar a energia direto da rede, tá? E até mesmo em períodos noturnos, que a gente sabe que tem diferença no valor do quilowatt-hora, né? Então, você consegue fazer essa automação nos inversores e aproveitar melhor, né, a curva de geração. Aqui a gente tem um exemplo, tá, de uma instalação de uma curva de geração que você pode fazer, né, como dois principais objetivos aí desse autoconsumo: reduzir o consumo da energia direta da rede, como eu comentei, e aproveitar ao máximo essa energia fotovoltaica, né? Aqui são alguns pontos para o consumidor final, né, que são importantes. Não é nada complexo, é muito simples fazer essa configuração hoje no inversor. A gente vai mostrar aí umas telas de como seria essa interface, né? Isso traz aí um baixo custo para a sua instalação, fácil de utilizar, e você consegue aumentar aí o seu payback, né? Você vai ter um retorno de investimento muito mais rápido, otimizando ainda mais a sua curva de geração, né? Então aqui, só para dar um exemplo, né, você tem essa interface já no inversor, conexões Modbus você consegue fazer, enfim, você vai ter as IOs, né, que são as famosas entradas e saídas, para programar algum relé, alguma interface, né? E aqui
é só para deixar ilustrada essa tela, né? A mesma tela lá quando você configura o Data Manager, você tem lá a tela de gerenciamento de carga. Então lá você consegue definir programação horária de carga, limite, né, o excedente. Depois que eu gerar 1.2 kW, né, 1.200, eu vou acionar uma determinada carga. Você consegue fazer algumas configurações, tá? Na tua instalação. Aqui tem um exemplo até de 3 cargas, enfim, que em gráficos, né, elas estão assim, ó. A gente tem um gráfico aqui, ó, alguns exemplos, né? Acionamento de bomba de piscina, bomba de calor, um soquete de alimentação de um veículo elétrico, né? E aqui as configurações que foram feitas, né? Ela vai durar 480 minutos até 19 horas, 7 horas da noite. A bomba de calor só vai durar 1 hora. Enfim, você consegue hoje ter uma gama muito grande de configuração, seja programação horária ou duração daquela carga, né? E tudo isso de forma dinâmica, por isso que você precisa do Smart Meter, ou seja, você não vai estar lá alimentando uma determinada carga e tem uma sombra na sua instalação, é uma dúvida que o pessoal tem às vezes, você não vai estar gerando mais energia, você pode programar essa carga, ou ela vai puxar da rede, se você não estiver gerando, ou ela vai parar de alimentar, ela vai mudar ali a chave, você vai ter que programar ali um relé para isso, né? Para ele evitar, até como mostra aqui na foto, né? Evitar mandar energia para determinada carga. Isso é muito simples de fazer, quem já trabalhei com automação sabe que é muito simples de fazer. E aqui tem um exemplo, né, de um dia ensolarado com uma geração em cerca de 30 kWh, você consegue temporizar algumas cargas, né? Então aqui ele utilizou, por exemplo, máquina de lavar prato e lavar roupa temporizada, cada uma consumo de 2 kWh. Então você, dentro da curva da geração, você colocou essas cargas aqui, né? Aí já um controle pela saída digital foi o carregamento do veículo elétrico, né? Então você consegue fazer programação horária, pelo consumo também, tá? Então isso é uma tendência, cada vez mais está surgindo aí no mercado e a Fronis ela já está preparada e pronta para receber esse tipo aí de configuração, tá? Bom, antes da gente avançar para o próximo tópico aqui, eu vou deixar mais uma pergunta aí na tela para vocês responderem, que tem a ver também lá com o primeiro tópico aí de portfólio. Enquanto isso, eu vou aproveitar, beber uma água e abrir para o pessoal também comentar aí se tem alguma pergunta relevante aí no chat. Fala, Daniel. Boa tarde, pessoal. Opa, Quem Ariel. está falando com vocês é o Ariel. É, Teve uma pergunta aqui que eu só queria lembrar aqui, Daniel, que o pessoal fez. Deixa eu só ver quem que... acho que foi o Leandro mesmo, aqui, o Leandro da Solen Energia. Ele comenta, ele acaba perguntando, né, dando a sugestão para a gente de como ele consegue verificar a temperatura do inversor, né? Então, vale ressaltar, Leandro, que através do nosso portal lá de monitoramento SolarWeb, você consegue verificar, né, visualizar qual é a temperatura do inversor naquele momento. Tá? Então, aqueles exemplos ali que o Daniel mostrou, seria o caso ali que você consegue visualizar dentro do SolarWeb. Tá bom? Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisinha aí. Não, bacana, lá no SolarWeb tem esses canais lá, né, de temperatura, acho que ele até divide, né, temperatura da parte AC, temperatura CC, né, temperatura ali do filtro, né? Enfim, tem alguns canais lá. Vocês dão uma olhada lá no SolarWeb que tem explicação sobre isso também. Eu estou vendo que o pessoal já respondeu aqui. Não sei se o Matheus quer comentar alguma coisa, deixar mais para o final. Se não se manifestar, a gente vai seguindo aí. Não, Lírio, Bom, tá tranquilo, a gente está tendo bastante questões aqui, a gente já está uhum, respondendo o pessoal. Um caso bem interessante também que perguntaram, né, é que como o inversor tem o benefício da ventilação, né, uhum. perguntaram se tiver alguma obstrução ali no canal de ventilação, né, o que aconteceria. Então, o inversor, eles têm a proteção, né? Então, ele, se por algum acaso obstruir, colocar algum objeto que obstrua a passagem do ar ali no ventilador, né? Ele vai indicar o status 517 e vai reduzir a potência para não danificar os componentes internos, tá, pessoal? Então, o inversor tem uma proteção aí
para que não danifique caso seja obstruído a passagem do ar. Não, bacana. E o 517 ele vai atuar nessas duas situações, né? A situação se de fato, né, durante a geração chegar nessa temperatura alta ou, né, se até numa geração baixa tiver alguma obstrução nas ventoinhas, né, enfim, ou também tiver uma temperatura ambiente muito elevada ali em determinado período do dia, né? Muito bem lembrado aí. Show. Bom, então compartilhando aí as respostas aí que vocês mandaram, o pessoal está cada vez mais afiado aí, né? Então, a gente colocou nessa pergunta inversor para rede trifásica 220 seria aí o Simo Brasil, né? Como a gente falou. Os inversores trifásicos do 380 seria o Simo e o Eco, né? Então, legal. Então, lembrando que o primo, até 12% aí respondeu sobre o primo. O primo ele é 220, porém não é trifásico, tá, gente? Só para a gente alinhar e também. Acho que pelo 220 foi uma pegadinha, né? O pessoal já vê o 220 ali, já marca o primo, né? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aí na nossa apresentação. Bom, os dois últimos conceitos aí para a gente chegar aí no nosso estudo de caso, né, para a gente apresentar também, é o Dynamic Peak Manager, tá? Então, o Dynamic Peak Manager, ele traduzindo literalmente, né, um gerenciador de pico dinâmico, né, ou seja, o inversor ele faz a leitura, né, a todo instante da curva IV, que vem dos módulos fotovoltaicos, né, então ele vai fazendo essa leitura a nível de informação, né, de corrente que ele recebe, tensão que ele recebe, e ele vai criando, através de cada instante dessa curva, que vai variando ao longo do dia, ao longo de sombra, enfim, o máximo ponto que ele pode extrair dessa curva para criar a curva de fato de geração, né, que é aquela de potência vezes o tempo, né, de energia, né? E até antes dessa curva, ele cria essa curva aqui que a gente mostra aí nesse próximo gráfico, que é potência vezes tensão, né? Então, o que ele observa aqui? Esse algoritmo, né, é um algoritmo, né, que vai funcionar já nos inversores, ele já é presente em todos os inversores e ele já vem ativo de fábrica também, você não precisa fazer nenhuma configuração, tá? Ele vai basicamente otimizar a geração fotovoltaica, mesmo em situações de sombreamento, né? Então, a gente sabe que quando a gente tem um sombreamento, a tendência é a corrente diminuir, né? Então, para aquela corrente que diminui, como você tem uma série de módulos ali, vamos supor que você tem um sombreamento em 3 módulos, de 10 módulos que estão em série. A gente sabe que no circuito série a corrente ela é a mesma, né? Pela característica elétrica de cada circuito. Quando você tem um sombreamento parcial em alguns módulos, essa corrente desses módulos que estão sofrendo a sombra, ela vai diminuir. Só que assim, se você não tiver algum algoritmo, algum mecanismo que faça que você enxergue também nessa série a corrente que está maior pelos módulos que estão com sol, sem sombra, a geração do inversor seria bastante influenciada para baixo, né? Seria perda muito mais efetiva de geração. Então, nesse caso, esse algoritmo ele vai fazer o que? Ele vai identificar, como vocês podem olhar aqui nessas curvas vermelha aqui e preta, ele vai identificar aqui não mais naquela referência de tensão que o inversor estava habituado a enxergar, existe um ponto de máximo aqui, tá? Um ponto global, mas ele enxerga outros pontos, que é o que a gente chama de joelho nessa curva. Vão criando-se alguns joelhos aqui para diferentes faixas de tensão, por isso que é muito importante vocês conhecerem que o inversor ele tem uma faixa de tensão de MPPT elevada, então no caso do primo, é de 200 a 800 volts essa faixa de tensão, então é muito mais importante saber a faixa de tensão da MPPT do que a quantidade de MPPTs que o inversor tem, tá? Então nem sempre um inversor com muito mais MPPT vai produzir mais, porque ele vai trabalhar numa faixa muito pequena para essas situações aí que são normais que ocorram de sombreamento durante aí o ano, né? Enfim, de acordo também com as estações do ano, você vai perdendo aí certas inclinações, né? Enfim, então você consegue compensar isso com esse algoritmo, tá? Então, isso até justifica o fato de você não precisar de microinversores, por exemplo, em muitas instalações. A gente sabe que é uma tecnologia muito interessante também para aplicações bem específicas, com custo, um investimento muito maior. Então, hoje, com os inversores string frônios, com essa função Dynamic Peak Manager, que já faz parte do inversor, você consegue ter maior produção, maior flexibilidade, sem precisar alternativas aí que são mais caras no mercado, né? Então, faço novamente aí o convite. A gente tem um webinar, tem artigo sobre Dynamic Peak Manager que vocês vão conseguir entender
e se aprofundar muito mais sobre esse tema que é bem interessante, tá? Para a gente fechar, observem que todos esses pontos que eu coloquei, né, ventilação, Dynamic Peak Manager, tudo é visando o quê? Maior produção fotovoltaica, é o que no fundo e no final interessa para a gente, é o mesmo inversor ter a capacidade de gerar o máximo de energia possível, né? Isso tem muito a ver com o rendimento dele, a eficiência dele, né, e a sustentabilidade que o próprio inversor tem, tá? Então, um conceito também que é muito utilizado aí no mercado é o de oversizing ou overload, né, sobredimensionamento, sobrecarga, que é o que, né? Você utilizar mais potência para o mesmo inversor, sem mudar a potência do inversor. O que seria isso? Até tem um exemplo aqui numérico, vai ficar mais fácil para entender. Se você pegar um sistema de 3 kW pico de potência, você pode colocar no inversor de 3 kW pico, que é o primo de 3, que é padrão isso aí. Só que você sabe que todo sistema ele oferece ali perdas, eficiência, enfim, perda de eficiência. Então você sabe que você acaba perdendo para um sistema fotovoltaico. Você não vai às vezes nem chegar a gerar essa potência de pico de 3 kW. Você precisa de mais potência às vezes, né? Dependendo da situação. Ou seja, o Fronius, né, qualquer inversor aí, trabalha até 50% de oversize. Então, no inversor de 3, dessa linha primo, né, você pode aplicar até 4,5 kW de potência. Tá? E o que isso vai trazer de ganho para a sua instalação? Geração de energia a mais. Né? Ou seja, a gente sabe que a curva característica aí de um inversor fotovoltaico, ela se assemelha a esse sino que a gente chama, né? Que você vai ter a geração começando na média, né, 6 da manhã, aí você tem um horário de pico aqui no meio-dia, e às 6 da tarde você conclui aqui a geração do inversor. A área desse gráfico aqui, que é a potência vezes o tempo, vai nos dar a energia, quilowatt-hora, né, que é o que de fato a gente vai ter ali na fatura de energia, enfim, para zerar essa conta de energia. Né? O que acontece quando a gente utiliza o oversize, né? A gente tem mais placas instaladas. O inversor ele vai cortar a energia excedente do valor de pico dele. Então, a máxima potência, estamos falando de potência, tá? Máxima potência de saída do inversor é o valor de pico do inversor. Então, qual é a máxima potência do inversor de 3? 3 kW. Agora, qual a máxima energia que ele pode gerar? Depende do oversizing que você utiliza. Por quê? Você vai ter esse ganho aqui nas laterais, né? É uma curva simétrica. Você vai ter esse ganho aqui de energia gerada ao longo do dia. Ou seja, na situação sem o oversizing, o seu inversor ele chega no valor de pico ao meio-dia, que é o padrão. Quando você utiliza o oversize, ele chega no valor de pico mais cedo, tá? Tem situações que chega 9 da manhã já, 9h30 da manhã você já trabalha com o valor de pico do inversor, fica nesse valor de pico até o final da tarde, pode ser 3, 4 horas, tá? Até a curva, a gente comenta que ela se assemelha mais a um trapézio agora, né? Se você pegar aqui, seria um trapézio, que é até muito mais fácil de calcular essa área do que essa integral aqui na mão, que não dá, né? Enfim, dá, né? Mas, enfim. Bom, o que isso quer dizer? Né? Que com a utilização de oversizing, você pode aumentar a energia que o inversor ele pode gerar. Tá? Isso a gente vai entender na conclusão do nosso estudo de caso, que é o nosso próximo tópico, para a gente poder ver que vantagens a gente pode ter. Né? Qual o oversize ideal, quanto de oversize eu posso pôr. Isso tudo varia muito de acordo com o projeto. Tá? Bom, lembrando que esse valor ele é cortado na saída, ele não é dissipado em forma de calor, tá? O inversor ele clipa, né? É o conceito que a gente chama aí, ele corta. Isso justamente, eu acredito que até sem abrir o chat aqui já deve estar vindo essa pergunta, não afeta a vida útil do inversor, tá? O inversor ele pode trabalhar no valor de pico dele ao longo do dia, porque ele já foi projetado para isso. Esse corte que ele vai fazer é justamente para não estressar, né, a conversão ali de corrente contínua para corrente alternada, tá? Não teria problema nenhum aos componentes eletrônicos ali, tá? Então ele vai fazer esse corte justamente para manter ali a sua vida útil, ele foi projetado para isso, todos os cabos, componentes, enfim. Então isso é uma segurança que você vai ter no seu inversor, tá? Bom, eu vou avançar então agora para o nosso estudo de caso, tá? Na verdade a gente faz esse estudo de caso em treinamentos presenciais, né? Que a gente consegue ter mais tempo, a gente escreve no quadro, enfim, o pessoal interage um pouquinho mais.
Então, a gente vai fazer algo aqui mais simplificado, mas só para trazer aí a dúvida, o questionamento, né? O que a gente deve considerar para dimensionar um sistema fotovoltaico, né? Então, a gente deu um exemplo aí de uma demanda de 10 kW, uma instalação que tenha 10 kW, tá? O modelo da BYD 335, para vocês considerarem na conta. Tá? Eu vou passar o próximo slide que tem algumas informações aí desse módulo, tá? Tipo de instalação são 2 telhados, conforme a imagem, então vão já pensando aí, fazendo as contas aí, né? O pessoal vai ajudar no chat aí, essa interação também. A variação de temperatura normal, 5 a 70 graus, né? Bem ampla. A tensão da rede é 220. Essa informação vai ser bem interessante também para vocês terem. Você vai utilizar só um inversor para atender essa demanda, tá? E uma string box de até 4 entradas e 2 saídas. Você vai ter bastante flexibilidade aí para isso, tá? Então, assim, que inversor hoje, né, pensando friamente, que inversor hoje, Fronis, eu consigo aplicar nessa instalação? Uma instalação 220 com 10 kW de demanda, tá? Isso já é uma primeira pergunta aí para vocês irem interagindo aí no chat com a gente. E, além disso, né, qual que seria o arranjo que você vai utilizar? Né? Como que você vai dispor aí as suas strings? Para isso, acho que essas informações agora aqui do módulo vão ajudar. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, tensão de circuito aberto desse módulo, em torno de 45 volts. A tensão de operação sempre um pouquinho menor, 38. A corrente de curto ela é maior, né, 9,25. E a corrente operação, né, nas condições aí, o STC que está indicado aqui embaixo, né, 1000 watt por metro quadrado, temperatura de 25 graus, as situações mais comuns que a gente vê nos datasheets, né? E a potência de 335, né? Aqui a eficiência do módulo também. Então, bom, vou deixar aí, não sei como vai ser isso, é a primeira vez que a gente está fazendo isso, mas eu vou deixar um pouquinho aí o slide para vocês fazerem alguns rascunhos, interagirem no chat. A gente pode trazer aí, através do pessoal que está no chat aqui, alguns comentários do que foi considerado, tá? Para a gente poder fazer esse nosso mini projeto aí, para a gente responder até a pergunta do webinar, né? Qual o inversor ideal para minha instalação? No caso, a instalação, a gente está considerando essa instalação, né? Então, vou deixar uns minutos aqui na tela, a gente não tem muito tempo, tá? Pode ser conta, rascunho mesmo, uma coisa simples, para a gente entender um pouquinho mais. Vou voltar nessa tela aqui do módulo, que eu acho que vai ser bem importante. Enquanto isso, eu vou ver se o pessoal tem aí. Se o pessoal quiser comentar aí algum feedback do que o pessoal já está tendo aí. Ô, Lírio, tudo bem? Tiago, tudo bom? Opa, foi uma dúvida que o pessoal teve aí quando você leu o enunciado, né? Se a rede ela é trifásica, se ela é monofásica, tá? É independente, pessoal, vocês que vão utilizar um inversor compatível com uma rede 220. Aí tanto faz ser uma bifásica, trifásica ou monofásica, tá bom? A gente tem modelos que atendem a todos, não existe uma resposta certa para o inversor, tá bom? Eu vejo o feedback aqui do pessoal falando Primo 8, outros trazendo aí o Simo Brasil. Então, ambas as respostas estariam corretas. Tá? Então, o desenvolvimento dos cálculos que vocês teriam com essas informações também depende das informações de cada um dos inversores. Tá? Aí depende do inversor que vocês selecionarem. Eu queria trazer isso aí, Lírio, porque foi um comentário recorrente aqui no chat. Não, bacana, muito bom. Até eu tô com o chat aqui aberto, para também não ficar uma coisa muito por causa do nosso tempo. O pessoal já está dando uns palpites aí, né, dos modelos de inversor. E só uma pessoa aqui, o Leandro, né, comentou já da segunda pergunta aí, né, de como seria o arranjo dele, né. Aliás, o André também comentou, o Fabrício, o pessoal está comentando aí, né. Então, para a gente também não tomar muito tempo, né, o pessoal tem falado de usar o Primo 8.2, seria uma solução, ou utilizar um Simo 10, né. Então, como até o Thiago falou, né, como a gente não especificou para justamente a gente não amarrar o modelo de inversor, né, você poderia atender com 8.2, né, para uma rede, se fosse 220, né, até trifásica, você utilizaria ali 2 fases nela, enfim, ou inversor de 10, né. Então, essa questão, essa primeira escolha, né, se é um inversor de 8 ou um inversor de 10, está muito associada ao oversizing que você vai querer utilizar, tá? Então, até tem um rascunho aqui. Se você utilizar, por exemplo, aí, né, 30 módulos, né, de 335, você vai ter essa potência aí em torno de 10,05 kW, tá? Então, eu vou
começar a passar algumas informações aqui para a gente poder avançar, porque também o nosso tempo ele é curto aqui no webinar para fazer isso, né? Então, se a gente considerar, então, a gente pode fazer até a conta ao contrário, né? Você pega 10 kW, que é a potência da instalação, divide por 335, dá 30 módulos, né? Que aí arredondando, na verdade é 10,05 kW. Aí legal, 30 módulos. Aí começa aquela escolha, né? Se eu vou ter duas águas, né, duas orientações, eu posso usar 2 de 15, né? Por exemplo, uma MPPT de 15 para, desculpa, uma string de 15 módulos para uma MPPT e uma de 15 para outra MPPT. É uma opção, tá? Agora, a gente comentou que tem dois telhados, né, duas águas, mas não falamos que daria para colocar todos numa orientação só, né? Também pode ser considerado. Você pode colocar duas strings em paralelo de 15, tá? Para uma única MPPT, não utilizar outra. Se o telhado, né, aquela face para o norte, seja possível, essa figura orientativa, né, seja possível você utilizar 30 módulos fisicamente lá instalados. Então, é legal porque a gente está percebendo aqui que o pessoal está interagindo muito bem em relação a essas dúvidas, né? Ou seja, o primeiro passo é, bom, vou escolher o meu inversor, legal, 8.2 ou 10, é a primeira decisão que você tem que tomar. Depois, você vai escolher, bom, a quantidade de módulos, 30 módulos, vamos partir desse princípio aí para essa potência, né? Aí agora, é melhor eu ter um inversor de 8.2 com oversizing, que no caso aqui, né, fazendo a conta, dá 22,5% de oversizing. Cerca de 22% de oversizing, ou seja, é melhor utilizar um inversor de 8.2 com oversizing de 22% ou utilizar um inversor de 10 kW sem oversizing, né? Então, isso tudo é uma conta legal da gente apresentar para você fazer. Aí você tem que considerar o quê? Primeiro, quanto custa um kit fotovoltaico com 30 módulos para um inversor de 8.2, quanto custa um kit fotovoltaico com 30 módulos para um inversor de 10 kW. Então, já é uma conta que você tem que começar a fazer, porque tecnicamente a gente viu que as duas situações atendem, né? Então, você tem que começar a pensar agora comercialmente também, né? Qual o valor do kit, qual o ganho que eu vou ter na geração com inversor de 8.2 ou qual ganho eu vou ter na geração com inversor de 10, né? Então, tudo isso a gente colocou, tá, pessoal, para, como o Thiago falou, né, não tem resposta certa, né? Então, o pessoal está colocando 8.2, o 10, enfim, duas de 15, a gente colocou uma de 14 e uma de 16, tudo isso é possível porque você precisa respeitar. Acho que o principal recado aqui também disso, né, é você respeitar os limites de tensão e corrente do inversor, principalmente, tá? Então, você não pode colocar 30 módulos em série numa string só, né? Por quê? A gente sabe que se a gente pegar aqui o valor da tensão de circuito aberto, que é a máxima tensão que pode chegar, e multiplicar por 30 módulos, já passaria dos 1000 volts do inversor. Então, isso já é uma outra informação que você tem que considerar, tá? E a corrente do primo, ela suporta geralmente duas strings em paralelo. Então, você não pode também fazer 3 strings de 10, que a sua corrente aqui, ela iria quase para 30 amperes. Então, a principal ideia aqui, né, vou até passar um slide que a gente fala sobre isso, né, algumas questões que a gente deixa, né, qual inversor foi selecionado, né? Então, aqui a gente tem respostas, né, como 8.2 ou 10, né? Então, isso já está sendo considerado aí. Qual a quantidade mínima e máxima de módulos que a gente pode utilizar para isso? Então, isso também pode ser considerado. Qual arranjo que foi escolhido, alguns de vocês já comentaram, né? E qual a vantagem da gente utilizar a máxima quantidade de módulos aqui, né? Então, explicar esse benefício que a gente tem, principalmente essa questão do oversize, né? Então, enquanto vocês vão interagindo no chat, comentando, eu vou abrir aqui o áudio do Ariel, que ele pediu aqui para falar aqui, e a gente vai dando sequência aí. Pode falar, Ariel. Fala, Daniel. Então, eu acho que você acabou resumindo bem alguns pontos, alguns tópicos que eu queria comentar com o pessoal, que era justamente, acho que assim, o principal é a questão financeira também, né? Então, entender qual que seria a melhor solução financeiramente para nós, né? Então, a gente sabe que, assim, muitas vezes, foi até uma questão aqui que o Cláudio Tanuri colocou lá atrás, perguntando como que os próprios distribuidores montam os kits.
né? E a gente sabe que, às vezes, o kit ele vem pronto, né? Então, você tem lá 30 módulos, um inversor de 8, 30 módulos, um inversor de 10, ou 45 módulos. Então, assim, às vezes também a gente tem que entender como que esse kit já pré-concebido se enquadra no tipo de projeto que a gente pretende, tá? Então, eu acho que esse tipo de exercício, né, ele exercita muito essa capacidade de a gente entender não só a melhor solução técnica, mas também onde você pode aliar as duas coisas, né? Tanto a técnica como o comercial. E até um detalhe que até o Acácio aqui fez, comentou aqui, mas também agora há pouco, começar a se atentar, como você mesmo disse, Daniel, aos os limites de cada inversor, né? Então, para quem comentou ali, por exemplo, de colocar o Simo Brasil 10 e começar a utilizar strings muito longas, o que você vai se deparar? O Simo Brasil 10, ele já não suporta 1000 volts, né? Então, você vai esbarrar nessa questão da tensão, né? Então, assim, é importante a gente se atentar a esses dados. E aí, como dica, que a gente já vem passando aí há um bom tempo, sempre acabar utilizando o Solar Configurator, né, para meio que validar o que você tem em mente, né, esse exercício que a gente tem feito aqui, e de repente acabar escolhendo o kit correto para nós, né? Com certeza, eu acho que até essa observação que você fez aí do Solar Configurator, que a gente vai deixar uma tela também, responde aí a muitas perguntas do Ícaro, né? Ele falou assim, vou usar 15-15. A Daniela, vou usar 13-17. Então, assim, dá para o Severo, o Vicenzi, vou usar 20-10. Dá para fazer várias configurações, né? Depende muito do projeto mesmo, né? Lógico que principalmente o telhado, né? Fisicamente, quanto que cada face de telhado vai poder receber de módulo, né? E como o Thiago comentou, não existe uma resposta certa aqui nesse caso, né? A gente colocou aberto mesmo para trazer essa discussão e a gente recebeu aqui muitas perguntas, eu estou vendo aqui o pessoal interagindo bastante e com certeza, né, a gente vai considerar essas perguntas aí para responder no momento oportuno e até mesmo em um webinar como o que a gente fez mês passado, né, do Fronius Responde, a gente já pode começar a coletar essas informações aqui para o webinar que a gente quer fazer esse mês também, de Fronius Responde, né? De trazer temas bem abertos aí para a gente discutir, enfim, para a gente poder não avançar muito aqui com o nosso cronograma, né? E agradeço muito a interação de todos vocês aí. Eu vou deixar aqui mais uma pergunta na tela, enquanto vocês respondem rapidinho, tá? Essa aí está bem rapidinha de responder aí. Qual o oversize dos inversores Fronius Primo, né? Então tem a ver com o que a gente acabou de falar. Se vocês puderem também interagir só para a gente validar aí o conhecimento, né? Já 50% já respondeu. E vale ressaltar aí também, Daniel, Opa. que para essa pergunta que você colocou também, não é uma questão do quanto a gente vai utilizar, né? Muita gente confunde essa questão do oversizing no sentido de que, pô, a Fronius suporta 50, mas o 50 não é o ideal para minha instalação, não é o que eu estou acostumado a utilizar, etc. Mas a ideia é a faixa que é dada para você trabalhar, né? Então, em alguns locais você vai usar 20, outros você vai usar 30, para certas configurações você vai usar 40, e assim por diante, né? Então, também lembrar o limite, né? O desses máximo pontos, né? que dá para usar é 50, né? Depende muito da aplicação, né? Com Muito bem certeza. observado. Sim, e mais um O ponto de pessoal já observação, respondeu aqui. só enquanto eles finalizam aí as respostas, é que nem citaram o inversor de 8.2 e o de 10, mas é importante lembrar a alimentação do cliente também, né, pessoal? Porque às vezes a gente se preocupa com oversizing e acaba dimensionando um inversor que não consegue ser alimentado pela rede do cliente. Acontece bastante do pessoal ligar no suporte, tá, Daniel? Que comprou o inversor trifásico 220, a alimentação lá é 380, ou vice-versa, né? Então fica um ponto de atenção aí na hora de adquirir os kits de instalação para se atentar nesse ponto também, que às vezes acaba Com passando. certeza. Sim, sim. Não, para evitar qualquer transtorno, né? Enfim, ter que trocar o kit ou até usar o transformador, né? Então, o ideal é escolher o inversor, né? De acordo com tudo isso que a gente comentou, né? A demanda, a potência que você quer gerar, a energia que você quer gerar no mês, né? Enfim,
e lógico, a atenção de entrada aí da concessionária, né? Então, na tela aí tem o percentual de resposta, né? A maioria colocou 50%, tá certinho, 50% beijo pro primo, como a gente comentou, né? E para a gente dar sequência aqui, poder concluir esse tema do dimensionamento, né? Enfim, a gente tem um exemplo muito bacana que a gente conseguiu extrair do SolarWeb, tá? Nossa plataforma online, que é um exemplo de dois inversores primo, tá? Então, essa curva azul aqui é um inversor primo 4.0 sem o oversize, né? 0% aqui de oversize, 4.1 arredondando de módulo, né? Então ele conseguiu ter uma geração, né? Ou seja, a área aqui desse gráfico, 26.5 kWh, tá? Que você consegue ter de geração nesse caso aqui específico, tá? Então, até como eu comentei lá atrás, né? Quando você não utiliza um oversize, nem sempre você vai atingir o valor de pico do inversor, porque você vai ter as perdas naturais lá do seu sistema, dependendo da época do ano, tá? Então, nesse caso aqui, o cliente ele atingiu em torno de 3.500 watts aqui de pico, né? E isso trouxe uma geração de 26,5 kWh. Aí, uma outra instalação, né, para o mesmo inversor, 4.0, mesma potência de inversor, né, já com oversize de 50%, houve aí um aumento na geração, tá? Chegou em 41.1, que é o quê? Você pegar essa área toda azul, que você já teria antes, né, sem o oversize, e você ter esse ganho nas laterais aqui. Isso vai ser bem legal você observar. Então, aqui nesse caso, né, você teve um ganho de 35% na geração. Então, é um parâmetro que você pode utilizar. Por que você não tem 50% de ganho? Como eu falei, essa curva ela poderia vir aqui para cima, mas o inversor ele corta essa curva, né? Então, só um exemplo numérico aqui, tá? Não tem que ter isso como uma máxima, mas assim, só para dar um exemplo, 50% de oversize, tá? Pode dar um ganho de 35%. Depende, lógico, como eu falei, da orientação dos módulos, da época do ano, uma média anual que você vai fazer. Então, acho que isso tudo você pode utilizar aí meios para chegar nessas contas, né? Até para a gente municiar vocês, né, dar algumas informações que vocês podem considerar. Como o Ariel já tinha adiantado, o Solar Configurator vai ser uma boa plataforma para isso. Vi que estava com delay aqui, agora já está na tela de vocês aí. O Solar Configurator é uma boa plataforma para isso, é gratuita lá no site da Front, vocês buscam lá no Google, se vocês quiserem, Solar Configurator, já vai ver o primeiro link lá, onde você consegue ter uma praticidade para validar o arranjo fotovoltaico, é o principal objetivo dessa ferramenta. Você vai colocar igual esse projetinho, se vocês até quiserem depois do webinar, não sei, né? Porque daqui a pouco já tem um chopp aí, uma janta, né? Mas enfim, um dia que vocês puderem, quiserem, vocês podem pegar aqui os dados do módulo que a gente colocou no webinar, o inversor, seja o primo de 8.2 ou o cimo de 10, tá? E fazer essa análise aí, que arranjo você conseguiria fazer para aquele modelo da BYD que a gente usou como exemplo, né? Então lá vai ter com certeza o que o Ícaro falou, a Daniela, o Severo, 13, 17, 15, 15, 20, 10, todas essas opções, se estiverem dentro dos limites de tensão e corrente do inversor, isso é muito importante, essa ferramenta ela já vai buscar essa informação, tá? E como fruto dessa informação é gerado ali um relatório, né, da escolha que você toma, da decisão que você toma, e você consegue ter esse documento aqui. Eu acho que é até interessante você, quando for cotar, né, ou adquirir um kit fotovoltaico com o distribuidor, você já ter um documento como esse, que vai facilitar todos os lados, né, principalmente o lado do cliente final, que vai receber um kit coerente com o que ele precisa ter de geração de energia, o que ele quer investir na casa dele. Como o Matheus falou, o modelo compatível à rede da concessionária, né? Então tudo isso você já vai conseguir mitigar, tirar essas dúvidas com o distribuidor. A questão da string box, muito importante, nem sempre o kit já vem amarrado, você pode personalizar isso, né? Então eu quero uma string box 2 para 1, 4 para 2, 3 para 1, enfim, tudo isso você já consegue saber fazendo uma análise simples aí no Solar Configurator. Lógico que você vai ter, com certeza, suas ferramentas de trabalho, suas planilhas no Excel, enfim, várias ferramentas que têm surgido cada vez mais aí, de acordo com o portfólio que você vai aumentando de clientes e projetos, né, uma praticidade que você vai ter para poder utilizar essa informação, né, e adquirir o kit adequado para a sua instalação. Bom, a dica do dia aí do webinar, né, é um artigo recém-publicado nessa semana, inclusive do canal Solar, tá?
que eles simulam alguns cenários que tem muito a ver com o webinar de hoje. Tem aqui o link também para depois vocês acessarem, canal solar, se não me engano, .com.br, né? Lá na aba de artigos vocês vão encontrar um artigo que o professor lá da Unicamp, né, o Marcelo, ele simulou alguns cenários no PVSys lá, como o Fronius Primo 8.2, com duas MPPTs equilibradas, tá? O Fronius Simo 10 com duas MPPTs desequilibradas, e um Simo 10 com MPPT única, compartilhada, que é você fazer aquele jumper entre os MPPTs, né? Lá no artigo vocês não vão encontrar a simulação em si, né, os números finais de geração de cada um deles, mas ele deixou umas telas lá bem bacanas para vocês, né, quem utiliza aí o PVSys, quem quiser depois, acho que tem, se eu não me engano, um mês gratuito para utilizar também, enfim, dá para vocês aproveitarem essa tela desses 3 cenários aí que ele simulou lá, tá? Para fazer essa análise, né, até concluir o webinar de hoje, né? Então, vocês vão desde a escolha do inversor, validação no Solar Configurator, ele também usar aí um PVSys, um PVSol, enfim, um Solergo, qualquer um dos simuladores aí que existem na área, no mercado fotovoltaico, para escolher o melhor sistema aí para o cliente, né? E lógico que você consegue aqui ter muito mais detalhe, como orientação dos módulos, enfim, outros fatores aí que você consegue preencher. Bom, antes da gente concluir, a gente vem falando muito aí sobre garantia dos inversores, né? Enfim, como que funciona hoje a garantia dos inversores Fronius, né? Eu vou deixar uma tela aqui, essa aqui é a famosa pergunta surpresa, né? A gente não apresentou no webinar, mas é algo que a gente já vem falando em outros webinars, eu vou deixar na tela também para vocês responderem, como que é a garantia hoje dos equipamentos da Fronius, né? Tempo de garantia. Enquanto isso, o áudio aberto aí para o pessoal comentar também. Ô, Daniel. Opa, só para avisar aqui que já estamos com a lista do sorteio aqui já. Opa, legal, legal. Apresentação aqui já, faltam só uns 2, 3 slides aqui. Já já eu passo a bola aí para você aí. Ó, o pessoal já quase 80% já respondeu, né? Vou deixar até dar um minuto aqui a pergunta, para quem não estiver visualizando ainda, enfim. Então tem lá algumas alternativas sobre a garantia dos inversores, né? Ô, Daniel, Opa, Ariel. vou tirar aqui rapidinho uma questão aqui do Ramiro. Um abraço, Ramiro. Que ele está questionando aí sobre a questão do oversizing, né? Que existe uma confusão muito grande nos grupos de WhatsApp que ele participa, o conceito em si não é bem esclarecido para muita gente, né? Uhum. Então, Ramiro, só para explicar aqui para você, quando a gente comenta que a gente está realizando um oversizing, a gente não está realizando uma sobrecarga no lado CA, tá? A gente não está fazendo essa sobrecarga, tá? Então, quando a gente fala aí, por exemplo, né, vamos arredondar aí para ficar mais fácil. Se você tem um inversor de 10 kW, né, qual é a máxima potência que esse inversor consegue te fornecer? 10 kW. Tá? 10 kW é o que está sendo conectado à sua rede elétrica interna. Tá? Então, ele consegue fornecer no máximo 10 kW. Quando a gente fala de oversize, a gente está se referindo à parte CC da instalação. Então, você pode colocar aí, no caso do inversor de 10, você poderia colocar até 15. Tá? Então, aí sim, você vai até 15 kW no lado CC. Tá? Então, esse lado CC não está conectado à sua rede. Né? E aí sim, aí você cria uma mudança no comportamento da curva de geração. Tá? Sua curva de geração ela vai ficar um pouco mais quadrada, que foi o exemplo ali que o Daniel mostrou. Tá? Então, ele não está relacionado à saída, mas sim à entrada do inversor. Tá? Então, a gente realiza essa conversão de CC para CA, o oversizing está sempre do lado CC. Legal, Ariel. Isso é muito importante porque quando você instala lá um inversor fotovoltaico, você vai dimensionar um cabo, um disjuntor, né? E até o cabo, até o padrão de entrada, ele vai receber também essa corrente indo injetada para a rede, o excedente, né? Então imagina, você ter que, cada oversize que você faz, redimensionar o teu sistema, né? Não faria muito sentido. Por isso que o inversor ele já
vai cortar aí na sua potência nominal para não comprometer o lado CA, né? Certamente muito mais interessante dessa forma, né? Então, pessoal, só compartilhando então essa última resposta aí de vocês. Aqui foi uma pegadinha, eu confesso. Então, a gente colocou a garantia dos investidores hoje, ela é de 7 anos, tá? Ela é de 2 anos mais 5 anos, como 57% aí respondeu. O pessoal que respondeu 5 mais 2, né, na soma não está errado, né, vai dar 7 anos também, só que a gente tem algumas condições diferentes nos 2 primeiros anos, nos 5 anos finais. Principalmente porque os 2 anos iniciais, eles são gratuitos, né, você já faz lá sem nenhum, são gratuitos, são sem precisar fazer nenhum registro, nenhum cadastro. Quando você faz o cadastro no SolarWeb gratuitamente, né, solicitando a extensão, você chega em 7 anos, tá? Então, 5 anos são gratuitos de garantia de fábrica, tá? De peça, de material. Aí, lógico que entre os 2 e 5 anos, você vai ter algumas diferenças do envio do equipamento para Fronius, o cliente ele paga às vezes o retorno, enfim, o envio, desculpa. Então, isso tudo também temos aí específico, webinar sobre registro do produto que a gente fez até pouquinho tempo atrás, aí, menos de 15 dias, tá? Bom, deixo na tela para vocês aí o nosso canal do YouTube, que eu havia comentado lá atrás, tá? Se vocês escanearem também o QR Code aqui, vocês conseguem acessar. E o canal é o Fronius Solar, fica com 2 S, tá? Aí lá tem uma playlist Fronius Brasil, tá? Porque os outros países também estão nesse mesmo canal. Então lá vocês vão ter todos os webinars salvos já pela Fronius feitos nesse tempo todo. Bastante conteúdo que é publicado lá, né? Deixo aqui com vocês, né, o nosso e-mail do marketing. Caso vocês tenham alguma sugestão de tema que ainda não foi feito, vocês podem consultar antes lá no canal, né? Algum tema que vocês gostariam de fazer. E se alguma dúvida também aqui durante a apresentação a gente não conseguiu responder por texto, né? Acho que muita coisa a gente acabou respondendo por aqui na própria apresentação, né, dúvidas que já foram sanadas aí pelo pessoal também, tá? Deixo com vocês também o contato do nosso suporte técnico, inclusive o Matheus aí está bem aqui no centro aqui, né? É o nosso técnico aí lá do suporte. O atendimento é em horário comercial, né? De segunda a quinta, de 8h30 às 5h30. E na sexta-feira tem 1 hora a menos aí de atendimento, né? Enfim, aqui é o nosso telefone, tá? O final 3817. Então, se vocês ligarem nesse telefone, é um telefone que todos os técnicos utilizam, né? Uma central de atendimento e todos estão à disposição aí para atender vocês. E através do e-mail também, que recentemente mudou, né? Então, suporte.solar@fronius.com. E além, né, de garantia, de suporte técnico, a gente também desenvolveu um aplicativo no ano passado, muito interessante, tá? Um aplicativo gratuito de suporte técnico, tá? Então lá vocês vão ter os menus dos inversores, os status, passo a passo, guia, manual, muita documentação lá. Então vocês podem também baixar para Android, para iOS. O nome do aplicativo, quem não for conseguir escanear o QR Code agora, mas como vocês também vão ter o PDF depois, é o Fronius Instalação e Suporte, tá? Vocês conseguem baixar esse aplicativo lá, tá? Bom, antes da gente deixar aqui aberto o chat e também chamar o sorteio, eu vou deixar na tela a pesquisa de satisfação do webinar, tá? Que às vezes nem todo mundo fica aí até o final agora, que eu acho difícil, né? Ficou até agora para o sorteio também, né? Mas se vocês puderem avaliar as nossas apresentações aí, esse webinar especificamente, a gente fica muito contente aí por esse feedback que vocês dão, para a gente poder melhorar cada vez mais as nossas apresentações, enfim, tipo de abordagem que a gente faz, tá? Bom, enquanto vocês respondem aí, eu já vou abrir o áudio para o pessoal, se quiser comentar sobre algumas perguntas, antes da gente fazer o nosso sorteio, tá? Bom, legal, o pessoal já respondeu aqui bem, 80% já respondeu aí a pesquisa. Bom, vou deixar então essa tela aqui do chat, caso vocês tenham alguma dúvida, não só eu e o Matheus, mas o pessoal está todo aí já à disposição para responder. Mas também para a gente não alongar muito aí, né, se o pessoal já conseguiu responder bastante coisa durante a apresentação, a gente pode deixar já aberto aí para o Vitor fazer aí, puxar aí, se ele já tiver com tudo pronto aí, o nosso sorteio do Smart Meter.
Vitor já deve estar arrumando lá a planilha. Não sei se ele já Alô, consegue. alô, Ô, Vitor. alô. Opa, achei que tinha caído aqui, o meu Ah, áudio tá. deu Eu achei uma. que você estava arrumando aí, mas agora deu certo. O pessoal tá aguardando Não, aí você. o meu áudio deu uma engasgada aqui. Eu falei, não é possível que vai cair bem na hora do sorteio, não, né? Não, não, Pera aí, cai não. deixa eu passar a apresentação para mim aqui. Beleza. Tá vendo minha tela aí, Daniel? Opa, tô sim, tudo certo. Beleza. Excelente, então. Então, pessoal, primeiro parabenizar todo mundo aí que participou com a gente hoje. Muitas perguntas, muitas questões aí. Vocês estão de parabéns aí pela participação. É disso que a gente gosta mesmo, né? De trazer conteúdo e que vocês troquem experiências conosco aí, que a gente acaba aprendendo muito com vocês também, tá? Então, vamos lá, vamos para o nosso sorteio. Essa aqui é a lista de hoje, né? Lembrando que tem que seguir a regrinha conforme detalhado lá nas nossas redes sociais, né? Então, olha só, vou passar para vocês a lista aqui, para vocês darem uma olhadinha, checar o nome de vocês aí, tá? Então, lembrando que tem que ter participado também do nosso webinar lá de quarta-feira, né? Que foi bem legal também. A gente falou de comissionamento, né? Falamos de equipamentos que vocês utilizam para comissionamento. E hoje a gente vai sortear um kit Fronius e vamos sortear um Smart Meter, tá? Como já de costume aí nas nossas semanas, tá? Então, vamos lá, vamos primeiro para o sorteio do kit Fronius. Então vamos ver quem que vai levar o kit Fronius hoje. Wagner Junqueira. Wagner Junqueira. Pessoal, vamos ver se o Wagner está online. Tem que estar online para ganhar. Tá offline. Não está. Não está? Então, vamos para o próximo aqui. Então, mais uma vez, o kit Fronius. Tem que ficar até o final, hein, pessoal? Mesmo que seja sexta-feira, todo mundo já querendo tomar um chopp. Anderson Souza e Silva. Anderson tá online. Também tá off. Também tá off. Ih, rapaz. Os caras estão dando oportunidade, hein? Vamos ver, ganhador do kit Fronius. Ó, e depois quem ganhar o kit, compartilha lá no Instagram, marca a gente, Rafael Della Justina. Rafael tá online. Opa, então, Rafael, você é o ganhador do kit Fronius aí. Parabéns, hein, Rafael? Muito bom. Já começar o fim de semana campeão já. Opa, show. Beleza, agora vamos para o Smart Meter, pessoal. Vamos ver quem vai ser o ganhador do Smart Meter. Ah, o Wagner Junqueira, ó, já pensou, meu? Wagner Junqueira já foi sorteado hoje uma vez, hein? Esse aí tá sortudo, hein? Caramba. Esse aí Vou te falar não que ele já tem. ganhou um monte de coisa aí já, cara. Nos sorteios aí. O nome dele não é estranho, não. Acho que ele já ganhou em algum outro sorteio também. Bom, vamos lá, vamos sortear de novo, hein? Sérgio Oliveira. Sérgio, se estiver online, já manda um alô pra gente no chat. Sérgio Oliveira Sérgio tá tá online. Opa, então, Sérgio vencedor aí, ganhador do Smart Meter. Parabéns, hein, Sérgio? Legal, Muito bom, parabéns. hein? Muito bom. Pessoal, obrigado aí pela presença de vocês. Vou devolver para o Daniel para ele encerrar aí, mas bom final de semana a todos. Um forte abraço. Opa, legal, Vitor. Eu vou encerrar também, acho que a gente já falou bastante aí do que a gente gostaria de falar, né? Desejo a todos aí um bom final de semana.
nesse período ainda aí de quarentena para alguns, né? Uma retomada aí já está acontecendo, mas desejo muita saúde a vocês, seus familiares, e vou deixar aberto aí o áudio também para o pessoal que quiser, e principalmente aí para o Matheus, né? Que nos ilustrou aí, essa presença ilustre aí no nosso webinar, né? Quiser dar um alô pro pessoal, fica à vontade aí. Muito obrigado, Lírio. O webinar hoje esclareceu muita dúvida do pessoal. O pessoal mandou bastante pergunta aqui no chat. Fiquei mais respondendo aqui o pessoal. Show de bola. Eu queria falar, né, que se ficou alguma dúvida, algum questionamento, pode entrar em contato com a gente do suporte. A gente vai estar de prontidão aí para responder todos vocês. Um bom final de semana para todo mundo. Muita saúde aí nesses tempos. Uma boa retomada para quem já está voltando ao normal, né? Bom final de semana, pessoal. Show, legal. Nos vemos então na próxima quarta-feira, às 18 horas aí, com mais um webinar aí. Um abraço a todos aí. Tchau, tchau.